Boa noite para você que tá aí ligadinho no Vozes do Cerrado, mais uma terça-feira. Hoje eu tô sozinha na bancada, Gabi tá com seus compromissos de faculdade e eu estou aqui hoje. E vai ter uma coisa interessante essa semana e na próxima. Essa semana eu tô sozinha, semana que vem Dona Gabriela estará sozinha aqui na bancada, porque a Bia vai tirar uma mini férias. Tô precisando, vou fazer uma viagenzinha aí meio que de passeio e de negócios, mas volto. Em agosto estaremos aqui. E hoje a gente tem uma convidada especial, que daqui a pouco eu vou começar a falar sobre um assunto muito interessante. A gente já teve uma companheira dela aqui numa outra edição, e ela vem trazer um assunto interessante, picante. Vem trazer um evento também com algumas atrações que vai abalar Uberlândia. Mas antes, vamos fazer um girinho de notícia, né? Que é o nosso trivial do Voz do Cerrado. Gente, a Prefeitura de Uberlândia, ela abriu as inscrições para as visitas agendadas para a Fazendinha do Camaro 2025, ok? O espaço lúdico para as crianças vai funcionar do dia 29 de agosto ao dia 7 de setembro. Ó, tem mais de um mês aí pra galera, hein? E as inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura, então basta você entrar no site da Prefeitura de Uberlândia, procurar a parte da Secretaria de Agronegócios, que lá você vai encontrar o link para fazer a inscrição da sua escola, da turminha, para fazer uma visita guiada pela Fazendinha. A Fazendinha é uma experiência interativa e inesquecível, onde todas as crianças elas vão embarcar no universo do campo, da fazenda. Então vão conhecer as estações temáticas, vão conhecer animais, vão caminhar em harmonia com a natureza, todo o processo de produção agrícola. Então vale a pena. Então não se esqueça, no Camaro para a criançada, a Fazendinha da Prefeitura. E uma outra notícia que chegou aqui agora para nós, muito importante para esse finalzinho de mês, a gente já está entrando na reta final do mês, hoje são 22. O comércio de Minas Gerais e de outros estados registra superávit recorde de 21,2 bilhões em 2024. Isso, gente, quer dizer que vendas cresceram 8,6% e as compras aumentaram 5,3% em desempenho positivo numa série histórica. Então, isso é histórico tanto para Minas Gerais e São Paulo. São os dois estados que mais tiveram esse crescimento comercial, viu? Então, ó, Minas está aí se valorizando, o Cerrado faz parte disso, e a gente não pode esquecer de preservar o Cerrado para a gente poder continuar tendo esses crescimentos econômicos aqui no nosso estado. Vamos agora conversar com a nossa convidada. Hoje o Voz está recebendo a Mônica Lima. Ela faz parte do grupo Crescex aqui de Uberlândia, e ela vem contar umas coisinhas para nós. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com nós hoje. É um prazer estar aqui, porque representa muito o Grupo Crescex poder estar nesses ambientes com tantos seguidores, né? Com tanta audiência. Obrigada. Eu fico muito feliz. Ela é a segunda pessoa do Crescex que veio. A gente ainda vai ter mais uma mês que vem, em agosto. Então a gente vai ter muitos assuntos do Grupo Crescex por aqui. Mônica, a primeira pergunta que eu faço para todas as convidadas e convidados é o seguinte: quem é a Mônica pela Mônica? Pela Mônica. Bom, a Mônica é uma empreendedora, desbravadora. Porque sempre quando a gente fala de psicologia, eu sempre vi o lado da sexualidade em todos os pacientes, quando trabalhava até na área de recursos humanos. Então eu falo que sou uma desbravadora mesmo, porque eu gosto de falar de assuntos picantes, igual você falou, mas assuntos tabus e que precisam ser falados. Todo mundo fala qualquer coisa. Eu quero falar aquilo que quase ninguém fala. Mônica, por que a gente vê o sexo com tanto tabu? Parece que não mudou nada, né, dos séculos passados. A questão da religião pesa muito quando a gente fala sobre sexualidade. E ainda tem religiões que pregam, né, que o sexo não é para prazer, que é para procriação.
E a gente vê que biologicamente ele dá sim prazer para todas as espécies praticamente. Então ainda é tabu porque as pessoas ficam com medo de falar sobre isso. Não se fala nas escolas, não se fala nos consultórios, Não se fala em não se fala em casa. casa. E aí, quanto não fala no ambiente religioso, e quanto menos se fala, mais tabu fica. Agora, deixar de existir nunca vai deixar de existir. Porque quando a gente fala de sexo, a gente está falando de um contexto geral, que é a sexualidade. Então, é autoestima, beleza, bem-estar. E o sexo é um dos pontinhos Um que gera o itemzinho. prazer. Ainda é tabu porque não é todo um ambiente que permite a gente falar sobre esse assunto de forma tranquila, leve, aberta. Não é qualquer lugar. Por isso que o agradecimento de estar aqui. Não é qualquer lugar que a gente pode falar desse assunto. Ai, aqui no Vozes pode. Eu falo que aqui a gente não tem censura, a gente não tem regras, não tem roteiro. Aqui você pode falar à vontade. Isso é ótimo. Voltarei mais vezes. Seja bem-vinda todas as vezes que você quiser, porque eu acho que sexo é algo tão natural, o sexo faz parte da nossa vida. Sim. A gente nasce pelo sexo, né? Então, não sei se for da biologia de proveito. Alguma coisa de laboratório, mas eu tenho certeza que eu vim de uma relação sexual dos meus pais. Você Sim, também. Com certeza. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo também. Então, eu nunca compreendi muito essa questão do tabu. Eu sei que, historicamente, é uma questão para se dominar a mulher, para se deixar a mulher ali quietinha no canto dela, que ela não pode sentir prazer, que o prazer é masculino. Mas tá na hora disso cair por terra, né? Sim, e aí quando a gente fala que a mãe não teve uma orientação relacionada à sexualidade, não teve uma educação em sexualidade, aí ela não passa para a filha. E essa filha não passa adiante. Só que hoje a gente já começou a ver gerações que, se a minha mãe não aprendeu, eu quero aprender. Eu quero passar para minha filha. Então isso evoluiu muito com a questão tecnológica, celular, internet, evoluiu muito. Mas ainda existe muito medo de se falar sobre isso. Porque acha que é uma coisa suja. E na verdade é uma coisa prazerosa para trazer a vida, como você falou. Mas ainda tem, sim, pessoas que acham que esse é um assunto que não pode ser falado, que não pode ser vivido. Tanto que no consultório, eu fui para a área clínica e as pacientes não me perguntavam sobre a área da sexualidade. Eu que comecei a perguntar. E aí eu vi que elas ficavam incomodadas quando se perguntava desse assunto. Como é que tá sua libido? Você tá tendo relação sexual? Não tá tendo? Você é solteira, mas você tem relação sexual? E aí isso incomodava as pacientes. Incomoda ainda hoje. Até hoje. Até hoje. A não ser as pacientes que já procuram para essa queixa em específico, que hoje é o grupo Cressex, ele atende essa demanda em específico. Então, já sabe que vai chegar ali uma psicóloga que também é sexóloga. Uma fisioterapeuta que também é sexóloga. Uma médica que também é sexóloga. Então, hoje já se procura o grupo Cressex nesse sentido. Mas até as colegas psicólogas, elas têm, às vezes, uma dificuldade de falar sobre esse assunto com os pacientes. Por quê? Porque não tem isso na grade curricular da faculdade. Esse assunto. Nem na grade curricular da faculdade de psicologia não tem? Não. Porque na grade curricular da escola eu sei que não existe. E deveria ter. Deveria. Segundo as leis, né, deveria existir. Mas quando existe, fala mais da parte de reprodução humana. Ok. Reprodução humana, é importante falar. Mas o que tem atrás disso? Aí não se fala, que seria a prevenção ao abuso sexual infantil, que seria o combate à pedofilia, sobre o respeito a esse corpo. Estou falando até sobre orientação sexual, que existe outros tipos de orientação sexual, além da heteronormativa. Não se fala. Então, na grade curricular, agora que começou a mudar alguma coisa no MEC. Algumas faculdades começaram a inserir psicologia da sexualidade. Não são todas. Geralmente matérias optativas. Não é obrigatório. Sei bem, não é obrigatório. Não é obrigatório. E tem muitos estudiosos, não tem? Nessa área? Sim, sim. Muitos estudiosos que a gente tem hoje no Brasil vieram, assim, mais da década de 80.
esses estudiosos. Nos Estados Unidos já é mais antigo esses estudos, né? Mas aqui no Brasil, da década de 80, por que da década de 80? HIV. AIDS. Quando surge a AIDS. E aí começou a Cazuza, era famoso ali, né? Os artistas começaram a ter o HIV. Começou esses estudos, por quê? Então os gays, homossexuais que têm HIV? Aí descobriu que mulheres casadas também começaram a ter HIV. E surgiram da onde esse HIV? O marido que pulou a cerca, e aí começou a estudar. A gente tem a Marta Suplicy, na época, que começou a escrever cartilhas para o governo. E aí começou esses estudos. Hoje a gente tem psiquiatras falando sobre esse assunto, né, pesquisadores. E essa realidade que surge na década de 80 no Brasil, ela surge no mundo inteiro ou o Brasil que veio com atraso nisso? Teve um atrasozinho. O mundo já tinha começado. Tem um caso aí de quase com um ano. Porque foi com o Cazuza que fez o boom, né? Mas já tinha gente morrendo, mas não sabia do que era. Não sabia. Não se tinha o conhecimento do que era assim. Eles chamavam de síndrome, era complicado. Inclusive, agora, recentemente, eu assisti o filme O Homem com H, do Ney Matogrosso, e é um dos assuntos que aborda o filme, essa questão da AIDS no Brasil. Sim, sim. Então, aí começou a relacionar sexualidade com coisa ruim. Então se eu for ter prazer, isso vai me trazer uma coisa ruim. Adolescente, se engravidar, eu vou sentir prazer. O que vai vir? Filho. Então, tudo era relacionado assim, vai ter uma consequência ruim. Adolescente não é que filho é ruim, mas naquela fase é difícil ter um filho. Às vezes o filho é indesejado naquele momento. Então, sempre o prazer estava relacionado a você sente o prazer, depois tem a consequência. Não necessariamente é assim. É dessa forma. Né? Se houver a prevenção, se houver educação em sexualidade, o sexo pode ser muito prazeroso, né? E bem vivido em todas as etapas da vida. Em todas as etapas da vida, inclusive idosos. Que é um assunto mais fechado ainda, né? Mais que fechado. É a questão da sexualidade para idosos. Pensa assim, nossa, minha avó, meu avô, né? Só que sim, eles têm a sexualidade deles enquanto eles estiverem vivos. Até porque a gente até falou que sexualidade não é só o ato sexual em si. A vovozinha tá lá com um batom, com uma roupa bonita, um cabelo bonitinho, arrumadinha, cuidando da higiene, ela poder dar um beijo, namorar, sair para dançar, isso é sexualidade. Mas a gente tem aquela coisa, são crenças, né? Na cabeça de que a avó é aquela que fica em casa fazendo doce e crochê. E crochê, mais nada. E a gente tem outra crença também que pensa que o sexo é só o momento da penetração, e não é, né? É muito mais. Não, muito mais do que isso. O sexo, ele é o encontro, é a conexão. Então, hoje a gente já sabe que existe sexo sem penetração, que dá muito prazer. Então, tem mulheres lésbicas, por exemplo, algumas não têm relação sexual com penetração, algumas têm. Então, a gente já sabe que... eu já tive casos de pacientes que tiveram que tirar o pênis por causa de câncer. E continuaram casados tendo relação sexual. A lógica que tem que reorganizar a forma de prazer, né? Eu falo que prazer é pele com pele. Também acho isso. Pele com pele. Como essa pele com essa pele vai se encontrar, é outra história. Se vai ter penetração ou não, vai ter língua, outra coisa ali ou não. Não importa como. Importa. Mas esse contato de pele com pele libera no organismo neurotransmissores, né? Dopamina, ocitocina, e isso vai dar a sensação de prazer. Agora, se eu estiver tranquila naquela relação, sentir esse prazer e depois ficar satisfeita, ótimo. É isso que a gente quer com a sexualidade. Que ela proporcione prazer. Você sabia que sexo tem etapas? É só ir lá, você sabia que tem etapas? Eu já li alguma coisa a respeito. Agora eu gostaria que você explicasse essa etapa. Então, para depois a gente ir para os nossos outros assuntos que estão aqui. Eu gostei disso. Tem etapas. O sexo, ele vem primeiro o desejo. Antes de você Com ir, certeza. ele tem que ter o desejo.
Depois do desejo vem a excitação, que é o corpo reagindo ao que está acontecendo. Depois dessa excitação, pode chegar no ápice do prazer, que é o orgasmo. Depois do orgasmo se chega ao relaxamento. Então, para se ter o sexo, é isso tudo. São várias etapas. Várias etapas, não é só chegar ali e pronto. Então, o que a gente percebe hoje é que as pessoas estão tendo relação sexual, mas com falha nessas etapas. E é onde ficam insatisfeitas sexualmente. Porque às vezes não chega o orgasmo, às vezes aí não relaxa, às vezes tem dificuldade na excitação, às vezes não consegue sentir o desejo, mas vai a si mesmo. E começa a fazer. Então, teve uma etapa ali que pulou, que foi o desejo, que é onde as pessoas começam a acreditar que o sexo não é bom. Mas é porque essas etapas não estão sendo cumpridas. E isso é uma realidade, né? É uma realidade. Infelizmente. É uma realidade. Se a mulher ou o homem, independente de sexo ou orientação sexual, estiver estressado, com um monte de problema para resolver, não vai sentir desejo. Pensa assim, não vou parar para fazer isso não. Né? E aí já fica distante do parceiro ou da parceira. Aí já começa a movimentar outras coisas, né, na parceria. Não gosta mais de mim. Aí já começa a criar outros problemas que vão prejudicar essa sequência do sexo. Que hoje está diminuindo cada vez mais a quantidade de sexo lá dos solteiros e dos casados. Então não é só na vida dos solteiros? Não, dos casados também. Uma triste realidade, gente, porque sexo é bom, sexo faz falta e a gente precisa repensar isso então. Sim, o sexo ele traz benefícios, né, pro corpo, para a mente, isso aí já foi comprovado. A gente até brinca, né, faz bem para a pele, mas realmente, porque libera hormônios dentro do seu organismo que vai fazer com que seu corpo se sinta melhor. E as pessoas estão diminuindo a quantidade de sexo justamente porque estão muito preocupadas com outras coisas. E aí não se colocam à disposição para aquilo. Rede social. Às vezes a gente passa 1 hora na rede social. 2, 3, 4, vamos falar. Mas não passa 15 minutos tendo uma relação sexual satisfatória. Eu tô falando 15 minutos, olha só. Pois é. A cabeça tá cheia de perguntas. Tá, agora, vou nessa agora dos 15 minutos. É verdade que dura 11 minutos um ato sexual? Ou isso é uma fantasia criada por um escritor que escreveu um livro que chama 11 minutos? Tem casos que dura até menos. Tem casos. Tem pessoas que conseguem cumprir toda aquela etapa satisfatoriamente com menos tempo. Com menos tempo. Agora, é claro que tem gente que fala, mas eu quero mais tempo. Então é porque não cumpriu aquelas etapas. Então, assim, interessante isso. Porque o sexo, ele pode durar horas. Ele pode durar horas também. Como ele pode durar minutos. Não necessariamente 11 minutos. Tem gente que consegue ter relação sexual em 3 minutos. Porque tem uma baita de uma preliminar. Que já é considerado também um momento sexual. Então, se tiver uma preliminar muito boa, depois ali consegue ter uma satisfação. Porque já chega na excitação, já chega no orgasmo e chega no relaxamento. Aí você fala, nossa, mas foi só 3 minutos. Mas foi os 3 minutos. Os 3 minutos que valeram a pena. Então, por isso, a gente, dentro da sexologia, a gente não defende que existe um tempo. A gente defende que existe uma satisfação. Se você, com o parceiro, conseguir ter uma satisfação em 1 minuto, ok. Se essa satisfação precisar ser 11, 10, 15 minutos, ok. Aí o que acontece é que às vezes um fica satisfeito com 11 minutos e o outro não. A questão está nessa inadequação entre os casais. Mas se estiverem adequados sexualmente, não tem tempo, Bia. Não tem. E, Mônica, me fala com uma coisa. Existe essa coisa de que o homem chega mais rápido do que a mulher? Ou isso também é uma lenda sexual? Acaba que é uma lenda sexual. Acaba que é. É aquela coisa de falar assim, mulher homem é micro-ondas e mulher fogão a lenha, né? Tem mulher que já sabe o ponto e ela chega muito mais rápido que o homem. E isso depende muito de como ela conhece o corpo dela. Por que acha que o homem que chega mais rápido?
Porque o homem, ele tem um órgão exposto. A gente tem que olhar lá embaixo para ver, né? O homem, ele tem um órgão mais exposto. Então, aparentemente, parece que é mais rápido para ele ter uma ereção, para ele chegar, né? Mas a mulher, ela consegue se enxergar rápido. O homem. Porque tá aqui, Bia. É tudo na É cabeça. tudo na mente. Então, se ela já acordou bem, se ela já tá bem resolvida, se ela já sabe onde que encosta nela, onde o que tem que fazer para ela chegar num orgasmo, às vezes ela chega mais rápido do que o homem. Depende muito dela conhecer o próprio corpo. E tem uma coisa que eu vou falar isso de observação. Uhum. O homem, ele é muito mais visual do que a mulher. Né? O homem, ele se excita com uma fotografia. A mulher, não. Uhum. A mulher, ela precisa de... Bom, no meu caso, eu não me excito vendo uma foto de um homem pelado. Pelo contrário, eu faço piada. Uhum. Que eu acho ridículo. Agora, o homem, se ele pega uma foto de uma mulher nua, ele já fica ali excitado. Por que isso? No cérebro da gente não tem diferença nenhuma. Você acredita? Tem diferença Sério? nenhuma. No cérebro, tanto do homem quanto da mulher. Não tem. Só que, na sua infância, existia a revista Playboy. Mas ela era pra quem? Pra homens. Proibida, Tinha pra você? escondida. Não Não. tinha pra meninas. Então, o homem, ele aprendeu, ele condicionou o visual dele. Você passa na rua, o pai falava pro menino, assovia pra moça que tá passando. Meu pai não falava pra me assoviar pros meninos. Não. Então, nós não treinamos o nosso visual. Não treinamos. Os homens, eles treinaram esse visual deles. Existe muito mais mulheres, artistas que estão em revistas do que em homens pra gente assistir. E quando a gente vai ver também, a gente acha que é errado. Eu não vou ver, não. Eu lembro quando eu vi a revista do Gianecchini. Não, eu lembro a primeira revista masculina que eu vi foi a do Vampeta. Aí! E sim. aquilo foi uma piada geral na escola, Sim. porque levaram aquilo pro colégio e Todo aquilo mundo vendo escondido. era, porque se pegasse a gente podia tomar até suspensão, era uma escola católica, então se as irmãs pegassem aquilo a gente tomava uma suspensão. E aquilo foi uma piada no meio do meu grupo de amigas. Nenhuma delas olhou para aquilo como assim, Nossa, que coisa bonita. Nossa, eu quero. Não, nenhuma. Agora, os meninos, se algum falasse assim, vem cá, se vê a revista e não vi, vocês vão, você é gay, você não quer ver a revista. As meninas, não, você não vê, porque realmente você está respeitando, né, a escola, seus pais, então não vejo isso mesmo, não. Então, uma coisa condicionada mesmo. Essa coisa do condicionamento eu vou trazer pra mim, pessoal. Eu escrevo contos eróticos. E eu escondi isso a vida inteira. Eu tenho um pseudônimo que eu... E agora tenho, 2 ou 3 anos que eu assumi que a Trix era eu e que sou eu que escrevo aquilo ali. Justamente por assim... E veio com a literatura hot. Veio com os livros que vieram de fora, porque no Brasil a literatura hot ainda é mínima. A gente tem qualidade, mas ainda é muito pouca. Então, eu lia o que vinha de fora. E lia escondido, porque eu achava que aquilo era assim, era um absurdo. Sabe? Quando... Eu não me esqueço, eu comprei a trilogia dos 50 Tons de Cinza... E eu tava viajando muito, então eu ficava 2 a 3 horas em aeroportos esperando as próximas conexões. Eu tinha uma capa. Pra esconder que eu tava lendo 50 Tons de Cinza. Isso a gente tá falando de que século? Há 10 anos atrás. Agora. 2012. 14 anos atrás, gente. Mas você sabia que eu tenho amigas que não tiram foto comigo porque ficam com vergonha, porque sabem que eu trabalho na área da sexualidade? Falam, vamos tirar foto comigo no meu aniversário. Não, com você não tira, não. Nossa. Para! Sério? Fala, não, vai achar que eu tô num evento de sexualidade. É meu aniversário. Não tira foto com você, não. É sim, vergonha de aparecer, vergonha de participar dos eventos, vergonha de um café com mulheres. Tem ainda. Sim. Gente, se a gente quer conquistar o nosso espaço na sociedade, a gente precisa começar a mudar a nossa cabeça. A mudar.
Mas é passo de formiguinha, Bia, que é o trabalho. Por isso que eu te falei na hora que você perguntou quem é a Mônica, né? Desbravadora. Então, às vezes, quando eu converso com os amigos, eu vou fazer um evento aqui. Aí lá vem a Mônica. Vem a Mônica com esses eventos dela. Mas aí passa um pouquinho, todo mundo junto ali quer saber E sobre o daqui a pouco a evento. gente vai falar do evento, viu, Isso. gente? Ai, esse evento, eu tô esperando esse evento. Mônica, você referiu várias vezes, agora eu gostaria que você explicasse. O que é o Grupo Crescex em Sim. Uberlândia? Para que ele serve? Quem ele atende? Como que a gente pode entrar em contato? Como que funciona o Crescex? O Grupo Crescex, ele surgiu realmente de uma necessidade pessoal minha de como atender as pessoas com queixas sexuais. Porque por mais que eu estudei na Universidade Federal de Uberlândia, muito conceituada, fiz a faculdade, eu ainda sentia falta de como pronunciar quando eu falava com uma pessoa gay. Eu não tinha um conhecimento de como fazer o atendimento. Procurava diretrizes no Conselho de Psicologia, não encontrava, tanto que a diretriz que a gente tem é recente agora, 2019. E aí, por essa dificuldade, eu fui atrás para poder fazer cursos. Quando eu fiz cursos, tudo São Paulo, Rio de Janeiro, tudo era capital. Eu deslumbrei com aquilo, né? Eu falei, nossa, existem vários profissionais aqui dando palestras, dando cursos em pós-graduação, falando sobre esse assunto. Então, eu vou começar a falar desse assunto. E aí nasceu o Grupo Crescex. Ele inicialmente nasceu com outras duas sócias, que é a Poliana Luiza e a Débora Carvalho. Né? Hoje elas estão com os empreendimentos dela, e aí eu fiquei com o Grupo Crescex com o objetivo de levar a educação em sexualidade. Então, hoje a gente é um ecossistema. Eu gosto de falar que a gente é assim, um ecossistema. Nós somos 76 pessoas no Brasil todo, que nós nos reunimos mensalmente não, quinzenalmente, na verdade, para estudar sexualidade. E todos têm especialização em sexualidade. Então, são vários profissionais. E aí, dentro do grupo, a gente tem atendimento clínico, tanto médico, terapia, psicológico, de terapeutas, então, atendimento clínico. Temos pós-graduações na área da sexualidade. Olha, isso é importante. Hoje nós temos uma editora voltada para livros, falou dos contos, né? Oh! Para a área da sexualidade. Nós só vamos escrever, né, e acompanhar projetos voltados para a área da sexualidade. Temos a parte de responsabilidade social, porque nossos cursos de pós-graduação são profissionais já formados, mas vão fazer a pós-graduação. E aí eles precisam ter os pacientes, então a gente faz atendimento gratuito, que são atendidos por esses alunos da pós-graduação. Essa é a nossa parte de responsabilidade social, além de palestras que a gente dá também em instituições, né, de forma gratuita. Algumas palestras a gente tem curso, outras não. A gente participa muito de CIPAT para falar sobre Outubro Rosa, Outubro Azul. É o que eu te falei. As pessoas ainda falam sobre alguns assuntos na área da sexualidade, mas é muito mais amplo do que isso. Então, hoje o Grupo Crescex, ele tem o objetivo de levar a sexualidade para todos os lugares de forma leve, tranquila e uma forma assim respeitosa. E a gente faz o evento que é o Enasex. O Enasex. A gente não vai falar do Enasex Então, agora. daqui A a gente pouco vai a gente fala do fechar essa entrevista falando do Enasex. Ótimo. Agora eu quero voltar num assunto que a gente conversou lá nos bastidores, que eu achei muito interessante. Não é o meu caso, porque eu sou solteira, eu não tenho filhos, eu fiz essa opção na vida. Mas eu tenho algumas amigas que são casadas e com crianças pequenas. E às vezes outra, nas nossas reuniões ali, no vinhozinho que a gente toma, tem essa coisa de como manter essa chama sexual com o marido, tendo crianças em casa. Como que o casal pode manter isso? Os casais hoje que têm filhos, vamos falar assim, os casais que têm filhos, parece que é muito simples, né? Falar assim, não, mas deixa a criança no quarto e a gente vai pro nosso quarto e pronto. Não, mas não é todos os dias que a criança vai dormir na hora que você quer. Não é todo dia que a criança vai dormir no quarto dela. Não é todo dia que a criança vai dormir mais cedo e você vai querer ter relação sexual naquele dia.
Então, o que a gente vê é que os casais deixam de serem namorados, casais, e se tornam pais. Então, o erro tá aí. Porque a gente é múltiplas coisas, né? Multifuncionais. Multifuncionais. Então, você é pai, mãe e também é esposa, esposo. Quando você deixa de lado uma dessas funções, que seria a função sexual ali, com seu parceiro ou parceira, e só se torna pai e mãe, a criança vai dormir, você vai pro quarto dela também contar a história. E tem que ir mesmo. E ali você dorme. E o outro fica no... Então, isso é o que a gente escuta nas conversas, não é? Dos casais. Distanciou. Ah, mas ela dorme lá porque é mais fácil ficar com a criança. Ok, mas você não pode ir lá depois acordar ela e trazer pra cama? Ah, não, não vou atrapalhar o sono dela. Ou seja, esse casal não quer ter relação sexual. Aí são ambos, né? Porque mostrando por esse ponto de vista, a mãe vai para dormir com a criança, já cria uma distância do marido. E se o marido não vai atrás, ele mantém a distância, né? Sim. E aí a coisa de não fechar a porta. Porque eu tenho que ouvir a criança dormir, se ela fazer algum barulho. Ok. A gente tem que realmente cuidar, né, das crianças nesse momento. Mas não pode, por exemplo, ir lá, fechar o quartinho da criança, ver que tá tudo bem e namorar um pouquinho. Depois vai lá e abre o quarto da criança. Agora, os casais é uma rotina tão louca. E, né, eu tenho filho pequeno, tem dia que é 11 horas da noite e a menina ainda tem que tomar banho. Porque não deu tempo, aquela correria. E aí, o que os casais deixam por último é o sexo. Aí já que tá cansado. Tá todos cansados. E essa falta de sexo contribui para que o casamento desande, né? Porque, infelizmente, quando você não equilibra as coisas, aí desanda. Aí a pessoa fala, tá aumentando o número de divórcio. Por que aumenta o número de divórcio? Porque os casais não conversam. As conversas são só sobre que dia é a festa junina? Que dia que é o aniversário que ela tem que ir? E aí, quando vê, o casal não tá mais conversando sobre os dois. Não tá conversando, não para mais para tomar um vinho. Não para poder ter um momento. Então, de forma terapêutica, o que eu falo para os meus pacientes, né? Fica até essa orientação para todo mundo que eu acho interessante. Não é marcar o dia do sexo. Não é isso. Mas é marcar o dia do casal. Porque o sexo é consequência. Então, se toda quarta-feira esse casal pôr a criança para dormir mais cedo, ou levar para uma rede de apoio, eu tô falando de meia hora, 1 hora, ou sair para jantar sozinho, já conecta esse casal de novo. E aí não falar sobre crianças. E é um desafio. É um desafio. É um desafio. Falo, não vamos falar sobre a criança. E aí os casais começam a se conectar novamente. E aí o sexo é consequência. Já teve casais que eu falei, gente, leva a criança pra escola e volta pra casa. Volta pra casa, namora, depois vai trabalhar. Ui. Aí eles olham e falam, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, sim. É uma questão de gestão de tempo também. Mas, mãe, eu acho que as pessoas veem o sexo muito porque ele tem que ser noturno, né? Tem que ser noturno e ele, na verdade, não tem hora. Porque à noite, o que aconteceu à noite? Acabou a bateria. Acabou. Você já tá exaurido do dia todo, você já tá cansado. E por que é de noite? Aí entra aquilo lá que a gente tá falando, dos tabus. Porque ele tem que ser feito escondido. No escuro, na noite, no silêncio. Agora, antes da criança acordar, pode ir tomar um banho junto. A criança bateu na porta, estamos tomando banho, só um minutinho. Aí uma ali sai, pega a criança. Mas tem que haver entre o casal essa conversa. Vamos nos organizar pra gente ficar junto? Porque se organiza para poder ir pra praia, para poder ir na festa junina, para poder levar pra escola, para quem vai comprar o lanche. E esse assunto, sexo, sexualidade, é sempre deixar de lado. Deixar de lado. Na maioria das vezes, né? Porque das minhas conhecidas, os relatos são sempre esses. Eu escutei o relato de... Essa não era minha amiga, essa foi um relato aleatório numa mesa
Que ela virou e falou assim, não, gente, eu já tô assumindo, tem 1 ano que eu não transo com meu marido. Aí eu me questionei caladinha, falei, e por que você continua nisso? Porque virou uma empresa. Virou uma empresa que os dois vão cuidar da criança. Ou da casa, ou do patrimônio. Não é um casal. E é justamente, eles têm uma empresa juntos, eles possuem 2 filhos já pré-adolescentes. Pera aí que a produção mandou alguma coisa. Tá. Adoro a nossa produção. E aí, esse casal, realmente, eles possuem tudo e não tá tendo sexo. Sim. Agora, me explica mais um pouquinho sobre essa questão dos casais que agendam o horário. Lembra das etapas do sexo? Aham. Falei, desejo, excitação, Excitação, orgasmo e resolução. Tá. Lógico que quando você for agendar, você não tá com desejo. Vai agendar, ó, vai ser amanhã, tá? Às 19 horas a gente vai jantar pra depois a gente namorar. Ok. Só que, a partir do momento que você se predispõe a fazer algo, você já acorda, que é o dia do casal. Então ali já começa o corpo a responder. Às vezes chega até na hora, quer correr e falar, é o dia, tô aqui. Só que você se predispôs àquilo. Então a predisposição já é um caminho para vir um desejo. Aí às vezes o desejo não chegou, mas você começa a mexer ali, conversar, que é o que a gente chama de desejo responsivo. Então eu mexo com o meu parceiro, ele não tá desejando, mas ele começa a responder com excitação. Isso acontece também ao contrário. Então aquele desejo espontâneo pode ser que ele não apareça naquele dia do sexo, mas você começa a ficar junto, vem o desejo responsivo. E aí o sexo acontece. Por isso que eu falo que o sexo é só consequência do dia do casal. Né? Então tem gente que fala assim, nossa, mas se eu agendar vai ficar muito sem graça. Por quê? Mas você agenda a manicure, você agenda o cabelo, você agenda o dia de levar a criança na vacina. Por que você não agenda o sexo? Não, e pode agendar e criar uma situação para que isso aconteça. Começa no dia, mandando uma mensagem picante, Sim. deixando um recadinho. Porque aí não tem aquela desculpa, se não depilei hoje. Ou seja, já sabia que é o dia do sexo. Já sabia. Marido saiu mais cedo, hoje é o dia. Coloca aquela lingerie, tira uma foto e manda para ele. Sim. Então você já começa a provocar ali. Acontecer algo ali que vai instigar para que aquilo aconteça. Porque muitas vezes o sexo não acontece por causa de imprevistos. Eu tive que ir ali fazer uma coisa, então não dá hoje. Então, mas se é o tipo de sexo, você não vai dar abertura para outra coisa. Já sabe que aquele dia você tem um compromisso. E as pessoas estão perdendo esse compromisso com elas mesmas. Deixam isso de lado. Você não deixa nada de lado, mas o sexo vai ficando de lado. E aí, né, o primeiro paciente que eu atendi, queixa sexual, quando já era grupo Cressex, chegou pra mim e falou assim, não, peraí, a gente tem uns dias que a gente não transa, deixa eu fazer a conta. Eles cataram o calendário. 75 dias. Aí eu olhei e falei, 75 dias? E vocês tinham percebido? A gente nem notou, parece que tinha sido ontem, né? O tempo tá passando tão rápido. Por quê? Porque faz muitas coisas. E aí deixa de lado. Então, de 75 dias, passa para 1 ano. Passa para 2. Né? Até não ter mais sentido de ser um casal. Então, hoje o que eu mais atendo são queixas de pacientes, casais, que chegam falando, olha, eu gosto da minha esposa, a gente se dava bem, mas agora a gente não está tendo relação sexual. O que eu faço? Com o dia do casal. Eu nem falo que é o dia do sexo. O dia do casal. É o dia do casal. O sexo é consequência. E essa falta de sexo, todo esse cenário que você trouxe aqui para nós, contribui também para as traições ou não? Ou isso isso vai do caráter do homem ou da mulher? Não, a gente vê pessoas com bons caráteres traindo também, né? Então, não é uma falha de caráter. Às vezes a oportunidade faz o ladrão. Uhum. Lembra que eu falei que às vezes o casal tá inadequado. Às vezes um quer sexo e o outro não tá com tempo para isso, não tá com cabeça para isso. Então acaba que às vezes aproxima alguém
que te dá aquilo que você não tá tendo, que é carinho, atenção, conexão. E pode acontecer essa traição surgir ali em boas famílias, não? Pessoas com caráter, né? E aí isso até acaba com os casamentos. Ou alguns casamentos também acorda, né? Fala aí, ó, tá vendo, ó, o que aconteceu. E aí o casal se reconecta de novo. Mas é muito difícil superar uma traição de um casamento. Mas tem casamento que é a traição que faz o negócio acontecer de novo. A voltar pros A trilhos. voltar pros trilhos. A gente vê muito isso também. Então, claro que todo ser humano, a gente gosta de abraço, de beijo, de afeto. Somos mamíferos, a gente gosta disso. A gente gosta de toque, né? De toque, de uma coberta, assim, aconchegante, a gente gosta disso. Então, quando acontece esse distanciamento daquela pessoa que um dia se pensou, nossa, eu vou ficar com ela, né? É ela que eu quero, desistir, né, das outras pessoas para ficar com essa pessoa, e essa pessoa não dá o mínimo que eu preciso. Tem casais que não se olham quando acordam, não falam tchau, não falam dia, noite, não tomam banho junto. Almoçar e jantar, isso aí já parece que é normal. É padrão. O pessoal não tem mais tempo para isso. Mas é aí que tá o erro. Você não identifica se a esposa cortou o cabelo, se fez a unha. Ah, mas alguém vai identificar. Alguém vai ver. Aí o perigo é esse. E o perigo mora aí. Né? E claro que a gente tem hoje muitas redes sociais. Então é muito mais fácil eu curtir alguém bonito aqui do que olhar para o lado e curtir quem está no nosso lado. Então, a liberação de dopamina, de sensações aqui é muito rápida, né? Fotografia, tudo que tem, né? De acesso está aqui na palma da mão. Só que a gente esquece de quem está do nosso lado. Aquelas imagens de casal, um virado para um lado na cama, o outro lado no celular, aquilo aí é a realidade hoje. Você tá falando aí agora, eu tô lembrando de uma coisa. Eu fui fazer uma caminhada esses dias no Parque do Sabiá. E foi muito engraçado, porque eu entrei junto com um casal ali na catraca. Sim. E aí, de repente, os dois aceleraram o passo. Eu fui mantendo o meu com o meu fone de ouvido. Passou um pouco, eu cheguei perto da moça. O cara já tava lá na frente. Uhum. E aí, eu fui caminhando, na hora que eu vi a gente tava caminhando pareada, aí ela me cumprimentou, eu cumprimentei, ela puxou o assunto. Aí eu peguei e falei assim, você não deu conta de acompanhar? Aí ela falou assim pra mim, não, a gente só sai junto, ele dá 2 voltas, eu faço o meu no meu tempo. E aí tem dia que eu pego o Uber e vou embora. E ele continua. Aí você pensa assim, né? Será que eu não poderia desacelerar um pouco, andar junto? O que eu pensei foi o seguinte, se você sai com seu marido, você vai com a sua esposa pra um parque pra fazer caminhada... Não seria um momento de Não conversar? seria o momento de caminhar? Mas ele tem que treinar mais do que eu. Mas peraí, ele treina outro horário, então. Ali não é os dois juntos? Mas depois não reclama do Ricardão, né? Aí a produção acabou de falar, depois não reclama do Ricardão. E aí, mas o interessante aí, eu pensei, cada um tem seu tempo, ok, né? Treinos diferentes. Mas por que ir embora depois de Uber? Não pode esperar? Depois tomar uma água de coco junto ali e reconectar de novo e ir embora? Não. Então, assim, pra que sai junto? Eu acho que, do jeito que ela falou, tem dia que eu vou embora de Uber, eu acho que é pela demora. Sim. Aí eu fiquei com aquilo, falei assim, gente, mas será por que ele demora tanto? Uhum. Quantas voltas ele dá no Parque do Sabiá? 4, 5? É estranho. Às vezes a gente vê no supermercado, assim, um desce do carro, o outro desce, não dão a mão, um pega o carrinho, o outro vai lá fazer compra, cada um fica num canto, você fala assim, não, pode ser a dinâmica do casal, mas é estranho. Eu sou da fazenda de pegar na mão, de andar no supermercado junto. Tem que ter isso. Aquela coisa de dormir separado não existe. Dorme brigado. Por quê? Até porque para reconectar de novo. Gente, porque fez-se uma escolha, né? Para que aquela pessoa fosse a sua pessoa. Então, precisa que os dois trabalhem para que essa escolha seja mantida, né? Tem uma técnica que a gente faz, muito simples, com os casais, que vamos olhar nos olhos um do outro 5 minutos.
1 minuto, eles já estão tirando o olhar, se não estão. Olha Porque só. não para pra olhar. Não para pra olhar. E deve ter uma explosão de sentimentos, né? Aí vem Nesse um monte de momento. sentimentos. Aí eu deixo livre, alguns se abraçam. Já teve gente que se foi embora de dentro da sala. A porta e foi embora. Fiquei com essa. E ela, acalentei. A pessoa foi embora. Meu Deus. Então, como que é essa conexão, essa reconexão? É os casais tirarem um tempo para essa relação. Não é ficar só na rotina do dia a dia. Porque se for pela rotina, a gente vai fazendo as coisas da correria e deixa tudo de lado. E aí o arrependimento vem depois. Que tem consequências. E muitas. Tem consequências. Então, é aí que a gente fala, o sexo para ser leve, vivido, apreciado, para ser prazeroso, em todas as fases da vida. Quando tá bem, quando com casal, quando tá com criança pequena, em todos os momentos. Agora, a gente recebeu uma pergunta aqui, que eu deixei o celular do lado aqui, e agora que a ficha caiu das perguntas aqui. A pessoa... Tá, eu não vou falar o nome. Vocês estão falando de casais, agora eu quero saber sobre as pessoas solteiras. Solteiros. A questão do sexo para os solteiros, principalmente do sexo sozinho, do ato de masturbação. Ah, tá. Então, eu tenho que retomar um pouquinho aí, sexo solteiro antes de pandemia e pós-pandemia. Existe uma diferença. Existe uma diferença, gente. Gritante. Existe, né? Então, o solteiro, hoje, a gente até fala, faz mais sexo, faz menos sexo, né? Na verdade, se a gente pensar no contexto de sexo, a masturbação é um ato sexual. Lembra? Tem o desejo de ter aquele momento, a excitação, o orgasmo e o relaxamento. Então, a masturbação é um momento de sexo. Você mesmo. Se os solteiros, né, verem esse momento como algo prazeroso e seu, o que a gente vê? Um momento da masturbação. Só que quando você faz as coisas sozinho, que é o que aconteceu na pandemia, a gente se acomoda, né? É bom ficar em casa, quietinho, ali no cantinho, fazer tudo sozinho. E aí os casais perderam a comunicação. Então é difícil um solteiro com outro solteiro se entender em relação ao sexo. Eu falo... É a comunicação. Não, eu falo que é a burocracia. A burocracia que a pandemia nos obrigou. E agora eu falo abertamente, Sim. Eu tenho preguiça. Porque na sua casa é mais aconchegante, mais tranquilo. Ou senão você faz sozinho. E não necessariamente é que estão fazendo menos sexo. É porque é muito mais fácil fazer sozinho. Nossa, muito do mais. que ter que sair, conhecer, pagar não sei o que pra comer, sair. É a burocracia. Eu ando numa fase e falo abertamente isso, brinco isso com o meu ciclo de amizade. Gente, eu ando chata, eu ando cansada de burocracia, então é muito mais fácil eu resolver sozinha na minha casa. E hoje é muito mais fácil de se resolver. Quando eu iniciei minha vida sexual, os brinquedos sexuais eram uma coisa assim, que você pedia pra uma amiga que tinha o contato de outra amiga, pra ligar pra uma pessoa que vendia um óleozinho. Um óleozinho. Não, hoje você entra na internet e você escolhe o que você quer e chega na sua casa sem ninguém saber o que é aquilo que chegou. A pandemia foi o boom do mercado erótico. Foi. Ali se descobriu, a pesquisa foi que as pessoas, sim, elas querem sentir prazer, elas estão criando um jeito para sentir prazer e elas estão gastando para poder comprar esses produtos. Então foi assim, um pico de explosão. Então hoje já sabe que o mercado erótico vendeu muito nessa época. E ainda vende. Ainda vende. Ali foi o estopim. Só descobriu que você não precisa ter só um. Pode ter os lançamentos. Lançamentos, modalidades, cores, gostos, do jeito que quiser. Texturas, tamanhos. Com certeza.
Com pilha, sem pilha, com energia, sem energia, que pula, que vibra, que suga. Hoje a variedade é imensa. É imensa. É imensa. Então, os casais hoje, pensando nessa questão os casais não solteiros, pensando na questão de preguiça de se comunicar, de ter que fazer todo aquele rodeio, de conhecer alguém. E as pessoas, infelizmente, elas estão muito supérfluas. Elas vão para um relacionamento e aí ou elas já querem o sexo direto ou elas não querem criar nenhuma conexão. E tem pessoas que para ter sexo precisam de conexão. Tem gente que não. A palavra do momento, os demissexuais. Então, ela precisa ter conexão. Aí chega lá, a pessoa, às vezes por um aplicativo, te escolheu ali, igual a gente escolhe... Cardápio. Cardápio. Carne no churrascaria. E aí escolheu. E aí, o que ela quer? Ela quer ter uma relação sexual, mas a outra, às vezes, quer ter uma conexão. E ela só consegue sair com alguém se ela estiver ali no cardápio. Mas ela é demissexual, então ela está no lugar errado. Agora, existe um aplicativo para demissexual? Não tem. Deveria ter. Mas não tem. Então as pessoas pegam e resolvem sozinhos, solteiros. E até porque eu falo que pós-pandemia a gente perdeu a facilidade de paquerar, de flertar. Perdeu mesmo. É algo assim que as pessoas elas foram ficando mais isoladas e não sabem nem conversar. Eu falo, gente, tem que ter curso para paquerar. Elas não sabem paquerar. Se senta dois, assim, numa mesa do barzinho, elas vão ficar bebendo, ninguém conversa. Ninguém conversa quando ambos não estão com isso aqui na mão. Conversar, mas conversar, trocar... Não sabe nem o que conversa. Sendo que hoje tem tanto assunto, né, pra gente tanta conversar. Coisa, né? Mas as pessoas, elas estão com medo de se expor, de se machucar. Essa é a questão também. Tem. Porque como não é um encontro só, são vários encontros. Né? Os relacionamentos, antes de pandemia, a gente começava a namorar com um coleguinha da escola, com um colega do trabalho, ia se conhecendo e virava um namoro casal. Né? Hoje não. Hoje, para se ter relação sexual, é pelo cardápio. Você não conhece mais um amigo do amigo do amigo que te apresentou o primo para poder se relacionar. Não tem mais isso. E isso é uma coisa que eu sinto falta. A minha geração que tá solteiras, a gente fala muito sobre isso. A gente saímos recentemente aqui, 4 mulheres, fomos tomar uma cerveja num lugar aqui. Chegavam homens, eles olhavam e passavam reto. 4 mulheres sozinhas numa mesa tomando cerveja. Isso assusta. Gente, demais, né? Para! Vamos voltar a ter aquelas coisas. Eu achava tão legalzinho. Chegava uma cerveja que alguém mandou, um bilhetinho. Mas chegou a cerveja, você nem bebe. Você fala, eu não sei quem mandou essa cerveja. O que tem nessa cerveja? Mudou. Mas assim, mandava um bilhetinho, o garçom vinha, trazia o bilhetinho. Hoje não se tem isso. E havia paquero, uma sedução. Hoje não, hoje é o cardápio que você escolhe, dá o match, conversa, as perguntas as mais idiotas, você mora sozinha, você tem carro, sabe, aquelas coisas assim, eu moro sozinha, então posso ir para sua casa? Então assim, o intuito é justamente o sexo, mas peraí, e o que vem antes? E o que começa antes? E aí, pulou a parte do desejo, eu nem desejei ainda. Já quer o sexo. E aí a pessoa já não quer mais, não quer o segundo encontro, o terceiro, o quarto. E muitas vezes, às vezes até quer o segundo encontro para ver se flui, mas a outra pessoa não liga. E aí a outra que ficou esperando a ligação também fala assim, eu não vou ligar. Tá vendo a burocracia? É uma burocracia. É o que me cansou. Estou cansada, não sou só eu. Tenho várias amigas que estamos na mesma situação, cansadas da burocracia e pronto. E continuamos vivendo sem sexo. Sim. Porque ficar sem sexo também não mata. Não mata. E a hora que tá...
Tá com vontade, tem que resolver, gente, abre a gaveta necessária, tem um punhado de brinquedo, resolve. Adoro. Mas não é, Mônica? Sim, hoje a gente tem o Eu tô errada Não. de manter uma Não. postura assim? Se tiver carne com carne, é ótimo. É ótimo, não. Mas Falar se que não não sente tem- falta do abraço, do beijo, aí é hipocrisia. Mas se não tem outra solução, tá ótimo. Você tem que estar bem com você mesmo. Não adianta também, que é o que acontece muito, é você ir se relacionar com alguém só porque tem que se relacionar e porque tem que ter sexo e não tá sentindo E não bem. tá feliz, e não se Porque a sente gente plena. sabe que tem isso tanto na vida do Tem, solteiro quanto dos casados. Né? Para E aí manter você um padrão, para manter uma regra social, tá dentro, né, da sociedade ali dentro da com caixinha. também Ai, não é gente. legal. Viver em caixinha não é legal. Não é legal. Agora, falando em sair de caixinhas, vamos falar do que vem aí agora, em setembro? Sim. Gente, dia 5 e 6 de setembro, Uberlândia vai parar. Vai parar para um evento que chama Enasex. Mas é ela que vai falar a respeito. Porque eu só fico babando assim na programação do evento, nos convidados do evento. O que vai ser o Enasex? O Enasex é o que a gente chama de Encontro Nacional de Sexualidade. Vem convidados do Brasil inteiro para falar sobre vários assuntos na área da sexualidade. Então, a gente tem palestras desde combate ao abuso sexual até a sexualidade, menopausa. São vários assuntos que a gente vai abordar. A gente está trazendo a Laura Miller, que é uma renomada psicóloga e sexóloga, né, que fala muito bem sobre o assunto. Que fazia parte dos programas da Globo, Isso, é. aquela que eu falo assim, meu amigo pediu para perguntar. Aham, meu amigo. E na verdade a gente sabe quem é que tá perguntando. Então você vai ter a oportunidade de fazer as perguntas para ela, que ela vai estar aqui em Uberlândia. E esse evento vai acontecer no dia 5, na Uniub, lá no Polo Gávea. São alguns mini cursos. E no dia 6 acontece no CDL Eventos, ali no bairro Martins. Uhum. É um evento. Ah, mas eu não sou da área da sexologia, da psicologia. Eu posso participar? Pode. Porque ele é para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir esses palestrantes falando sobre esses assuntos. Então, são palestrantes, como eu falei no começo, que eu fui fazer curso com eles lá no São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E a gente reúne esses feras da área da sexologia, todos aqui em Uberlândia, no Enasex, que é o Encontro Nacional de Sexualidade. Gente, e vai ser um evento que eu já estou contando os dias para ele. Eu tomei conhecimento desse evento pela Carol. Aí, meu primeiro contato com a Mônica, quando ela me mandou o cronograma, eu falei, gente, eu quero ir em tudo. Eu quero estar nos 2 dias, do começo ao Vai último estar. horário, eu vou estar lá. Agora, conta pra nós esse outro convidado que vem, que tem muita gente aqui de Uberlândia que Sim. segue. E eu já andei dando uns spoilers e eles já vieram me fazer algumas perguntas Sim. sobre esse convidado. Sim. Então, além da Laura e outros convidados, a gente tem também o Gabi Speck. Quem é o Gabi? O Gabi, hoje, ele tem um trabalho diferenciado. Eu falo que é diferenciado o trabalho dele. Porque a gente vê muito falar de garotas de programa. GP, né? Isso. Mais conhecido. Agora a definição do job. Do job. E o Gabi, só que ele é no lado masculino. Então, ele é um garoto de programa, muito conceituado, só que ele não é, você não contrata ele somente para ter uma relação sexual. Por quê? Porque ele também é praticante do BDSM. Então, quem quer uma noite com ele, né, com várias sensações diferentes, ele é a pessoa. Né? E o Gabi, hoje, ele traz uma parte de educação em sexualidade também. Que além dele ter essa profissão, né, que é um garoto de programa, ele também trabalha muito a questão da autoestima feminina. Muito. Hoje ele só atende mulheres. Então, se quiser contratar ele para viajar, eu tô sozinha, não tem ninguém para viajar, ele acompanha. Ele faz esse acompanhamento. Eu sigo o Gabi nas redes sociais já há muito tempo. Uhum. E de todos os relatos que ele já contou, o da mãe do formando, que ele vai acompanhando ela no baile de formatura do filho, para mim foi o mais espetacular. Porque a postura dele
do lado dela, a vestimenta dele do lado dela, tudo ali não era aquela coisa assim sexual. Não. Ele foi Ele era acompanhar para ser a postura masculina do lado dela. que ela precisava naquele momento, né, para a formatura do filho. Eu já vi casos onde ele acompanhou, por exemplo, uma mulher grávida, que o marido não queria ter relação com ela, porque ela estava grávida, e ela, toda cheia de hormônios, queria ter relação sexual. E aí o Gabi foi contratado por essa mulher que estava grávida. E na época ele até falou assim, sim, se com carinho souber como conduzir, elas podem sentir prazer. E aí, na época, eu ainda falei pra ele, mas com a mulher grávida você também tem relação sexual? Ele falou assim, tem com mulheres, respeito todas. E ele é a primeira vez que vai estar aqui em Uberlândia, ele vai passar o fim de semana aqui em Uberlândia, está aqui conosco para esse evento. Ele é de São Paulo. E a gente já teve contato com ele em alguns eventos que a gente realiza em São Paulo. Então eu vejo que Uberlândia, a gente precisa de eventos assim. Com certeza. Para as pessoas saberem que existem esses profissionais. Porque senão fica só o homem tem esse direito? Não. De contratar? Não é só o homem que tem. Uberlândia já teve Clube das Mulheres, Sim. né? Adorava aquilo. Tinha que voltar, era o máximo. Sim, porque a mulher ela também tem direito a essa liberdade sexual. Então, esses eventos que a gente realiza, o Enasex ele tem muito essa pegada. A gente vai trazer o respeito à diversidade. Nós estamos trazendo um palestrante, que é o Jorge. Ele tem um livro onde ele fala sobre a sexualidade no ubandismo. Olha! Então, ele é um dos nossos convidados também. Aí, então ó, produção, escutou? Tô ouvindo. Pra gente trazer, ó, o próximo bate-papo com a Mônica, então. Sim, aí ele traz a questão da sexualidade e religião. Então, são vários profissionais dentro desse evento. E aí, quem que pode participar? Então, profissionais da saúde, a dona de casa, aquela pessoa que quer entender um pouco sobre o assunto, estudantes, pessoal da área da educação, eu vejo que é muito importante para saber como lidar com a sexualidade com os alunos na escola. Então, são vários assuntos. E esse evento acontece de 2 em 2 anos. Então, eu vou no próximo. Só daqui 2 anos. 2027, gente. Então, a oportunidade é agora. É agora. É agora mesmo. Aí eu vou estar lá, os 2 dias, do começo ao fim, o tempo todo. Quero muito ver o Gabi. Com certeza. E aí, quem não for participar dos congressos, que são as palestras, pode participar dos estandes, que a entrada é gratuita. Nesse local onde vai ficar os estandes, tem expositores de produtos eróticos, o pessoal da área de maquiagem. Então, vários expositores que a gente está trazendo, que não são só de Uberlândia também, a gente está trazendo expositores de fora e de outros congressos que a gente já participou. Então, ali a entrada é gratuita. Só os congressistas que têm ali um valor. E aí, nesse local, a gente vai ter também a RNP, que vai estar trazendo As testagem de HIV. Então, sai o teste na hora. Você passa ali, faz o teste na hora, o teste rápido, e já sai com o resultado. Então, é uma prestação de serviço também para a comunidade muito que a gente vai estar fazendo ali. Muito importante. Legal esse evento, muito. né? Olha, gente, vocês viram, né? Então, se você quer ir lá para conhecer um pouco mais sobre sexo, sobre sexologia, para ouvir a Laura Miller, para conhecer o Gabi, para comprar brinquedinhos novos, deve ter novidades por aí, hein, galera? Com certeza. Então, e não é só para mulheres, né? Vamos deixar isso também bem claro. Não é somente para mulheres. É um evento que aborda todos os assuntos. Por exemplo, tem um tema que a gente vai falar sobre sexualidade com deficientes. Como que é a sexualidade com um deficiente físico? Eles têm sexualidade? Tem! Claro. E a gente vai levar depoimentos. Olha só. E esse é um homem que vai dar um depoimento junto com a esposa. Ele é lá da ACD. Vai estar lá com a gente. Então, são vários assuntos que vão estar ali, não é só para mulheres, é o público em geral. Só tem um detalhe, é para quem é acima de 18 anos, que a gente faz o evento, por causa das perguntas, das palestras que tem, é acima de 18 anos.
Então, ó, você que tá aí assistindo o Voz do Cerrado, dia 5 e 6 de setembro, a gente tem um encontro lá no Enasex, hein, galera? Gente, a produção já mandou, nós já estamos encerrando nosso bate-papo, mas eu já quero deixar aqui combinado com você, para vir falar sobre sexualidade e religião. Eu acho muito importante. E eu quero trazer um outro assunto que tá ganhando uma polêmica agora por conta da novela da Vale Tudo, que são os assexuados. Sim. Então eu quero combinar com você um episódio pra gente tratar só desse assunto. Podemos? Com certeza. Tô aqui, firme e forte. Então, ó, galera, agosto a gente já vai ter mais um. Agosto vai ser... Como que é o nome da outra moça? Deu branco. Agosto? Que viria. Não lembro. Tá. Não lembro. A gente tinha falado que seria uma outra pessoa, mas enfim. A Mônica vai voltar pra vir falar com a gente mais vezes. Porque aqui no Vozes do Cerrado a gente dá voz pra tudo, sem tabu, sem censura, sem restrição. Porque é a nossa voz, se a nossa voz é o nosso desejo. E se a gente deseja, ou se a gente tem dúvida, e se a gente quer ouvir, quer saber, a gente tem que falar. Então, o Voz serve para isso. Mônica, muito obrigada, viu? Agosto agora, de novo, estaremos juntas aqui com novos assuntos e mais novidades sobre o Cressex e sobre o Anasex. Muito obrigada. Obrigada a você.